Sargento Caio Fábio, sou o Anielson, aqui de Belém do Pará. Estou aqui no meu plantão, no meu trabalho, são exatamente 3 horas da manhã, no meu plantão, e o Evangelho está aqui, ó. Através de seus vídeos no YouTube, correndo solto, me abençoando aqui durante o meu plantão. Meu irmão, Amém. A minha pergunta hoje para você é sobre o governo militar, intervenção militar, ditadura militar. Eu que não vivi este período, as pessoas que não viveram este período são bombardeadas por 2 tipos de informações. Uma vem da esquerda, onde o pessoal da esquerda dizem que o governo militar foi um desastre para o Brasil, matou-se, torturou-se e injustiçou muitas pessoas. Foi um caos. E do outro lado vem da extrema-direita a informação de que se não tivesse acontecido a intervenção militar no Brasil, o Brasil hoje seria ou uma Cuba ou uma Venezuela. Na sua visão, você que viveu este período do governo militar no Brasil, na sua visão, quais das 2 informações estão corretas? E finalizando, uma promessa para você: quando eu for em Brasília ou no Rio, vou comprar um isopor, vou aqui na sorveteria Cairu comprar um isopor cheio de sorvete de taperebá, sorvete de tapioca, cupuaçu, bacuri, levar para você aí, tá bom, meu irmão? Você é uma verdadeira fábrica de esperança para este planeta Terra. Abraço, Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe, Anielson, meu irmão querido. Deus te abençoe, meu mano. Eu vou aceitar, é aqui em Brasília. Eu moro aqui, eu estou no Rio, muito esporadicamente. Na maioria das vezes para ver apenas os filhos e netos e voltar. Mas a minha residência é aqui. Já faz 16 anos e eu vou receber com toda alegria, como eu recebi do Daniel de Manaus, que há uns 4 meses ou 5 meses, trouxe aqui para mim um isopor cheio de tambaqui, tucunaré, pacu, matrinchã e peixes da minha terra deliciosos, pimenta, farinha do arini. Quanta coisa boa que só o peixe é que acabou, as outras coisas ainda estou aproveitando aqui todo dia. E o sorvete de Belém não tem igual, meu querido. Olha só, deixa eu te dizer, meu irmão Aniel. Número 1, você usou a expressão intervenção militar. Depois, em primeiro lugar, você falou ditadura militar. Nós tivemos aqui no Brasil as 2 coisas. Originalmente, a chamada intervenção militar era para durar 1 ano e se convocar eleição democrática para o povo vir votar. No máximo, eles diziam que demoraria 2 anos até organizarem bem as instituições para haver convocação de eleições, porque os militares confessavam em 64 que eles não tinham, como de fato não têm, desde o Império Romano que eles não têm, e não tinham na Grécia, era a república e era a democracia que cuidava de tudo há 2.600 anos. E os militares estavam a serviço das decisões da república e da defesa do povo. Era assim. Os romanos é que deram um golpe com Júlio César, porque antes eles imitavam os gregos, e num sistema democrático representativo através dos senadores, que eram os que cuidavam da res pública, da coisa pública. E os militares aqui no Brasil, de início, disseram isso: 1 ano, no máximo 2. E nós vamos convocar eleições democráticas. Por isso, muita gente deu apoio. Não, houve uns radicais de extrema-direita, tanto católicos quanto protestantes,
que deram apoio insofismável desde o primeiro dia para qualquer coisa. Estavam ali para isso mesmo. É um pessoal que nunca gostou de democracia, é um pessoal que sempre gostou de ver ordens impostas. É o pessoal do Senhor dos Exércitos. Não é de Jesus de Nazaré. É o pessoal do vamos para a batalha. Não é do vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É uma outra noção. Esse pessoalzinho sempre gostou de ordem, até hoje. Eles procuram igrejas que são verdadeiras ditaduras, onde tem líderes ditatoriais. Eles ficam lá e você veja que é muita gente. Quanto mais liberdade você dá para as pessoas, menos multidões você reúne, já percebeu? Porque muita gente prefere ser teleguiada, conduzida e ordenada. Especialmente gente religiosa, que está acostumada a obedecer. E aí, pois bem, no início era uma intervenção, aí passa o primeiro ano, quando chega no segundo ano, houve um golpe dentro do golpe, que foi o segundo golpe. O primeiro foi a chamada intervenção, sendo gentil, admitindo que fosse esse o espírito inicial. Mas chegaram fechando o Congresso, fechando tudo. Eles eram os poderes todos. Como o atual presidente disse no início do seu governo, eu sou a Constituição. Eles eram a Constituição, eles é que mandavam e desmandavam. Agora, o Brasil estava longe, 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 longe de se tornar uma Cuba ou uma União Soviética. Cuba é uma ilha, cara. Uma ilha. Se Fidel Castro e o Che tivessem tentado dar aquele golpe que eles deram na ilha, em Cuba, aqui no Brasil, eles teriam morrido tentando e não teriam conseguido nada. Isso é um continente. E os comunistas do golpe, da guerrilha urbana ou rural, era pouca gente. Eu tenho amigos que fizeram parte desse movimento, são pessoas mais velhas do que eu, uns 8 anos, alguns 10 anos, alguns até um pouco mais, que fizeram parte, mas eles mesmos olharam para trás logo depois, muito antes da redemocratização, nos seus exílios no exterior. Eles já diziam, meu Deus, a gente estava doido, nós éramos um grupo de estudantes querendo tomar o poder num país do tamanho do Brasil. Que loucura! E tem mais, hoje em dia eu não conheço nenhum comunista de verdade, eu não sei nem onde andam. Eu acho que o PT também anda procurando com lupa, e o PSOL, porque não tem mais. Você vê, é comunista de caviar e uísque, de Black Label, são os comunistas do Politburo, do pessoal das benesses. Nunca teve esse perigo. Só foi um pretexto. Foi um grande pretexto. Aí houve a intervenção e mesmo pessoas como meu pai, que foram prejudicadíssimos pela intervenção militar, levado a inquérito militar, justiça militar, tudo isso, que gerou traumas profundos na nossa casa, na nossa família, mesmo meu pai dizia, bom, se eles abrirem para as eleições diretas daqui a 1 ano ou 2, está tudo certo. Eu vivo o meu prejuízo sem problema, eu sei ganhar dinheiro, recomeçar tudo de novo, é comigo mesmo. Desde que a democracia volte. Mas 2 anos depois houve um golpe dentro do golpe, o que seriam os 2 anos viraram 20. E aí, meu querido, é o inferno. Você não ter liberdade para dizer as coisas, para expressar nenhum pensamento, por mais educado que seja.
parta do seguinte pressuposto: se não tem liberdade, não tem o Espírito do Senhor, meu filho. É Paulo que diz em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, que é onde há o Espírito de Cristo, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade humana, a liberdade religiosa, a liberdade política. Aonde houver Espírito, o Espírito de Deus, a estrutura é como a da Nova Jerusalém, com portas abertas para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, com acesso de todos a tudo que traz vida. É assim que é. Se não houver liberdade, fique sabendo, se houver coerção, se houver punição, se houver vedamento de expressão, se houver cerceamento, se houver poderes de coibimento, se houver tudo aquilo que entulha autoritarismo e impede a expressão do ser, mesmo que esse governo diga que vai construir uma igreja por dia para os crentes, é do diabo. Não tem o Espírito de Cristo. Quanto mais você vir liberdade para as pessoas expressarem quem elas são, por mais que você não goste da expressão, por mais que você não goste da liberdade, seja grato a Deus, porque na liberdade pode surgir ainda a chance da consciência. Na liberdade, a expressão para todos, e para mim também. Mas no cerceamento da liberdade, só tem algum espaço quem se alinha com os ditames da ditadura, do ditado, da ditatorialidade dos ditadores. Portanto, aí não há o Espírito do Senhor. Aí são leis de pedra, da caserna, do impedimento da liberdade em Cristo. Não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus nunca cerceou a liberdade de ninguém. Me mostre um lugar na vida de Jesus onde ele tenha cerceado a liberdade de ninguém. Ele chega a dizer, olha, um de vós vai me trair. Mas deixa o cara decidir. Um de vós é diabo. Mas deixa o pessoal se questionar. Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti. Tu, pois, quando te converteres, fortalece o teu irmão, os teus irmãos. Mas Jesus não manda amarrarem a Pedro numa árvore ou num lugar fechado, jogarem a chave fora até ele ressuscitar de entre os mortos para Pedro não negar. Não, é liberdade para negar. É liberdade para o galo cantar. É liberdade para Judas. Ele chega ao ponto de dizer, olha, o que tu tens de fazer, faze-o depressa. Vai e faz, és tudo, né? Então vai e faz. Agora, faze já. Mas liberdade. Liberdade para ir, para vir. Liberdade para não ficar. Liberdade para seguir adiante, como é o caso do jovem rico, que ficou triste e foi embora, e Jesus não tentou impedir, não mandou que ninguém o seguisse para ver se ali na frente ele mudava de ideia. Não, com Jesus é tudo liberdade. Ele não coloca ninguém dizendo, olha, se você não ficar aqui do meu lado, você não vai conseguir viver. Ao contrário, o gadareno, possuído de uma legião de demônios, pede para seguir com ele, Jesus. E Jesus diz, não, o melhor para você é voltar para casa, para os seus, para a sua família. Vai lá e conta, deixa eles verem a sanidade nos teus olhos, deixa eles verem a mim em ti. Vai lá, me leva contigo para eles. E o homem foi e levou para a casa dele, para todas as 10 cidades daquela região chamada Decápolis, comunicando o evangelho. Porque Jesus dava liberdade.
Ele expulsa demônios de endemoniado e não dá nenhuma ordem para o endemoniado, olha, uma novena de tanto tempo, isso e aquilo. Não. O máximo que ele diz para alguém, agora vai, não peques mais, mas os teus pecados estão perdoados, vai em paz. Liberdade. Aonde não há isso, não há Deus. Se a gente quer ter um país de Deus, a gente tem que dar espaço nesse país para que haja liberdade para todos, para quem crê como nós cremos e para quem pensa e crê diferente. O Evangelho não precisa de ditaduras para se expandir. Veja lá, a igreja que mais cresce no mundo hoje, a uma taxa de 20% ao ano, está no Irã, onde ninguém pode nem falar, nem abrir a boca para dizer que crê em Cristo. Mas é o testemunho silencioso. E eles vão vivendo e tocando uns nos outros, sem privilégio de nada. Se falarem que são de Cristo, isso for dito às autoridades, eles são enforcados ou apedrejados. Então o Evangelho nasceu sob Herodes o Grande, cresceu sob os Herodes e os Césares. César Augusto era o imperador quando Jesus chorou na manjedoura. O Evangelho foi anunciado por Jesus sob o tetrarcado dos Herodes. João Batista foi morto sob eles e o governo deles. Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, como diz o credo, embora os que tenham pedido e designado a morte tenham sido as autoridades religiosas dos judeus. Enfim, o Evangelho subsistiu contra os arbítrios, contra as ditaduras, contra os Calígulas, contra os Neros, contra os Domicianos, contra tudo e contra todos. O Evangelho continuou sendo Evangelho. Quando ele se corrompeu? Foi quando ele aceitou que o imperador o botasse debaixo da asa e disse: agora eu sou o vosso pastor e nada vos faltará. Eu vou dar templos, terrenos, isentar vocês de impostos e de taxas que os crentes adoram. Oh, aleluia! Foi quando eles se corromperam e viraram essa coisa amorfa, que continua aí, sem a gente saber nem o que é, apelidada de igreja e vive e existe contra o Evangelho. Então, filho, de saída eu te diria isso. Se não houver liberdade, não pode ser bom. E quem advoga qualquer regime ditatorial não conhece o significado, não é da opressão. Não é preciso ter sido um oprimido pela ditadura para saber que ditadura não é bom. Basta ter sido liberto pelo Evangelho para saber que ditadura não é bom. Deixa eu repetir. Para saber que ditadura não é bom, não é preciso ter sido vitimado por ela. Basta conhecer o Evangelho da liberdade em Cristo Jesus, que você fica sabendo que qualquer forma de ditadura jamais será boa. Quem sabe isso não tem dúvida. Quem é que advoga a ditadura? São todas as pessoas, a maioria delas vinculadas a alguma forma fanática de religiosidade, aqui no Ocidente da Terra e no mundo inteiro. As ditaduras islâmicas são todas ditaduras, mas os países mais fechados são absolutamente ditatoriais, tem dono, tem dinastias e proprietários. E aí, você veja, qual é a liberdade para se ser gente num lugar desse? Vocês viram no dia 6 de janeiro, no fim do governo Trump, que coisa horrorosa, depois de mais de 200 anos de conquista democrática, os crentes, a maioria dos que apoiam aquilo ali nos Estados Unidos até hoje, são evangélicos.
loucos por aquilo, fanatizados. Por quê? Porque eles amam o poder ditatorial, imperial, que lhes possa ser dado, mas não amam a liberdade no Evangelho que Deus concede a todo homem. Nós somos os que agradecem a Deus todos os dias pelo livre-arbítrio, meu filho. Na ditadura não há livre-arbítrio. Só o diabo gosta de ditadura. Nós somos, eu estou falando só no Evangelho para não fazer viagens históricas longas e desnecessárias para mim. Nós somos aqueles que confessamos com Paulo que Cristo nos libertou do império das trevas, da ditatorialidade. Império é ditadura, é do imperador, tem dono, ninguém tem voz. Ele nos libertou do império das trevas. O império mais imediato ao qual Paulo tinha como modelo para fazer alusão era o Império Romano. É uma denúncia velada, política com P maiúsculo, não com P minúsculo, também ao Império Romano, que era o império. Quando Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas, o pessoal só pensava em Roma. Nos dias de Paulo, ele estava ali, Tibérios, Calígula, Cláudio Nero, era um império das trevas. Ele toma o Império Romano como uma metáfora e nos diz, ele nos libertou do império das trevas, todo mundo viu, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a libertação, a redenção, a remissão dos pecados, a vida livre nele, para sermos dele. Então, não é preciso ter idade para saber que ditadura não é boa. O Bolsonaro tinha a minha idade. Veja só, ele ficou desse jeito. E eu fiquei desse jeito. Depende do que você recebeu. Ele é o que ele comeu. Eu sou o que eu ingeri e ingiro. Você é o que alimenta a sua mente, a sua alma, o seu ser, seus significados e seus valores. Então, ele tem a minha idade, 67 anos. É mais novo do que eu há alguns dias. Olha lá para onde ele pende. Ele pende para a supressão da liberdade, tendo-o como dominador ditatorial. Porque ele não quer nem os militares. É ele e os militares dizendo amém para ele. É o que está nas bandeiras, nas faixas. Deus me livre disso. Eu prefiro morrer. Prefiro que venham me prender, me pegar, me martirizar, me torturar, qualquer coisa, do que dizer amém para qualquer que seja o projeto de supressão de liberdade humana em qualquer nível ou instância. Isso não tem a ver com a esquerda na minha vida. Como o pessoal que hoje está dizendo, na extrema-direita, que queria e quer ditadura, eles não são da extrema-direita, eles nem sabem o que é a extrema-direita. Eles estão lá apenas porque eles querem, são toscos, são ogros, são incultos, a maioria deles são pessoas com algum dinheiro e nenhuma cultura, nenhuma sensibilidade humana, nenhuma ternura, nenhuma gentileza, são apenas seres empedrados. Como o pessoal da esquerda é considerado gente que protagoniza e demanda mais princípios humanitários e de igualdade e de sociedade, a esquerda, que eu digo, não é a esquerda comunista, nem cubana, nem soviética, é essa esquerdazinha europeia, da social-democracia, que trabalha com valores de negociação
comercial do capitalismo em estado médio e que tem um projeto de melhor distribuição social e econômica do potencial daquela comunidade que produz aqueles bens e que gera aquelas riquezas. É o que se tem de esquerda no máximo no Brasil hoje em dia. E com liberdade de expressão, que o pessoal passou a chamar do lado da extrema-direita de marxismo de costumes, o que é uma falácia, porque o Evangelho defende liberdade para todos. Então, meu filho, não precisa fazer a viagem ideológica. O Evangelho já te diz de que lado você tem que estar, e o lado não é da esquerda. Eu, por exemplo, não tenho nada com a esquerda, tanto quanto não tenho nada com a direita. As minhas escolhas políticas são feitas em razão das causas, das pautas e das prioridades que Jesus estabeleceu. Então, quem chega com pautas parecidas com as de Jesus, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, as pautas de Jesus. Eu estava doente, vocês me atenderam, eu era um estrangeiro, um foragido, um refugiado, e vocês me acolheram, me cobriram, me abrigaram, me vestiram. Vocês tiveram um coração, isso é pauta de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim para quê? Para evangelizar os pobres, anunciar boa nova, de liberdade, de um tempo novo por vir, seja aqui, seja na eternidade. Abrir os olhos aos cegos, não apenas de cegos de cegueira física, mas de gente que não enxergava nada, mesmo com boa vista, sem visão da vida. Surdos não apenas de audição, surdos de percepção, de concepção. O Evangelho vem para educar, vem para abrir os sentidos, vem para ilustrar a mente, vem para iluminar o ser, vem para fazer você saber, ao invés de saber. Vem para você conhecer, não para você se contentar em ignorar. Vem para você crescer, não para você encolher. Vem para você crescer em sabedoria, não em estupidez. Isso é a pauta de Jesus. É saúde, é cura, é educação, é libertação, é uma sociedade mais digna, mais justiça. Quando eu escolho, e eu estou numa democracia, ninguém impinge um César sobre mim, eu é que escolho. Eu é que escolho. E é a soma de nós a autoridade. A autoridade, agora, em Cristo, sempre foi apenas Cristo. E sempre foi, sobretudo, o Evangelho. Por isso é que aqueles que foram mortos, todos os apóstolos morreram de mortes não naturais, e João, exilado político na ilha de Patmos, sofreram o que sofreram porque obedeciam ao Evangelho como absoluto, e não a César, o imperador, não cultuavam, não praticavam os cultos ao imperador, não queimavam incenso ao imperador, não faziam as reverências ao imperador, e aí acabou sobrando para eles. Eles não estavam tentando tomar o poder, mas foram interpretados como desobedientes civis por não reconhecerem o imperador como autoridade suprema, e sim Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o Evangelho como único código de fé, de prática e de vida. Por isso deram a vida, por isso morreram. Não tinha nada a ver com a esquerda nem com a direita. E aqui também, para mim, a direita é só para a idiotice de uns e o fanatismo de esquerda para a loucura de outros. Eu não quero nada com nenhum desses extremos. Na realidade, as minhas escolhas têm a ver exclusivamente, como eu já disse, vou repetir pela terceira vez, tem a ver com as pautas de Jesus, tem a ver com as causas que Jesus defendeu. Quem apresentar o leque de maior compromisso com as causas que Jesus chama de causas do bom combate,
pelas quais a humanidade vai ser julgada, conforme Mateus 24 e 25 nos dizem, conforme o Apocalipse nos diz, conforme Jesus nos ensinou. Quem quer que chegue com pautas mais parecidas com as pautas de Jesus, e as pautas de Jesus não eram terreno para a igreja, nem telhado para a igreja, nem impressão de Bíblia com a cara do pastor, nem isenção de impostos, nada disso. Jesus pagava os impostos, não queria saber de nada disso. Disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, não demandou um lugar de culto, não pediu nada. Só disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a minha ideologia. Essa é a minha prática. Quem quiser entender, entenda. Quem não quiser, não entenda. Mas a minha paz com Deus é cada dia mais brutalmente inafastável. E eu espero, meu filho, que você entenda que não é para escolher nenhum desses polos. Essas radicalizações são a mentira diabólica, apresentando a vocês a mesma coisa com outros nomes. A extrema esquerda e a extrema direita são idênticas. Onde elas assumiram o poder, elas foram ditatoriais e assassinas em todos os lugares. Então, a gente tem mais o que fazer, só uma total alienação histórica. Não é nem da história humana, é do que aconteceu sob essas legendas de extrema-direita e extrema-esquerda no século XX, que você já não teria dúvida quanto a não querer nem uma coisa e nem outra, quanto a buscar a melhor oferta lúcida de uma sociedade melhor, com menos pobres, menos miseráveis, menos gente sofrida, menos analfabetos, menos racismo, menos dependência humana, menos dependência política de padrinhos e madrinhas políticas, menos autoritarismo, menos ameaça, menos tudo. O que ultimamente vem constituindo as pautas anticristãs da política que está sendo apresentada. Então, o que eu digo a você, meu filho, eu digo a todos, e eu digo com a consciência de quem evitou ficar fazendo viagenzinhas históricas. Eu não estou sendo hiper simplista, eu só estou dizendo o que para mim, você perguntou a mim, o que para mim importa. Eu sou co-beligerante, eu luto junto, co-beligero, com quem quer que me traga a pauta mais parecida com a de Jesus, sendo que eu não tenho nenhum compromisso com aqueles com quem eu co-beligero. Meu compromisso é com as pautas e com as causas. Se as pautas e as causas forem traídas, eu os deixo. Lá quero saber se é de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo. Se tiver as pautas de Jesus, eu estou dentro. Se não estiver, ou se disserem que haverá e não manifestarem isso, trouxerem as pautas de igreja, de religião, de grupos, de sindicatos, de militares, de milicianos, ou de quem quer que seja, eu estou fora. Eu estou dentro para todos os que, com sinceridade, manifestarem que estão realizando pautas semelhantes àquelas que Jesus disse que deveriam ser prioridade na sociedade humana, porque são as pautas da Nova Jerusalém, de equidade, a cidade quadrangular, portas abertas para todos, saúde para todos que vão comer das folhas da árvore da vida e que se alimentam da luz do Cordeiro, onde todos respiram a graça de Deus com a liberdade de Deus. As metáforas que nos ensinam que tipo de conduta e que tipo de escolha, com que tipo de valores a gente deveria escolher, nos são dadas ampla, rica e abundantemente no Evangelho. Agora, só não enxerga quem não quer, ou quem está vendido, ou quem está super manipulado, quem se tornou membro de seita e não pensa e é conduzido. E somente esses. Do contrário, minha gente, você não vê uma pessoa inteligente, genial,
culta, pensando, defendendo um negócio desse. Você não vê. Não vai encontrar. Não mesmo. E até os que têm algum conhecimento, que defendem isso aí, são conhecimentos tópicos, de natureza funcional específica. Você não encontra uma pessoa com consciência global defendendo isso, com consciência histórica, não dá para defender nenhum dos lados. Já era tempo da gente ter entendido isso, mas não entendeu-se isso no cristianismo, em lugar nenhum. Porque eu só estou falando aqui de cristianismo. Quem é do Evangelho, quem pensa com as categorias de Jesus e vive conforme o Evangelho, esse crê como eu creio, entende o que eu estou falando. O que eu estou dizendo para ele é óbvio, ele está jogando beijinho para mim, dizendo aleluia, graças a Deus. Embora eu esteja dizendo isso praticamente desde os meus 18 anos. Porque era isso que meu pai dizia e praticava. Foi isso que eu aprendi com ele, pratiquei ao lado dele. Depois dos meus estudos variados, foi isso que eu aprendi, que era a única possibilidade lúcida de experiência social entre os humanos. E que aprendi e vi a vida inteira que o Evangelho carrega todas as pautas para o bem e para a sanidade humana, em qualquer cultura, etnia ou tempo ou era. Guarde isso no seu coração e nunca mais tenha dúvida de nada disso. Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.